Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Cultura Síria. Hoje, Baixa Culinária de novo, vamos fazer a comida que vocês pediram muito, que é a shishparak, né? É uma comida, muita gente fala que é de origem turca, de origem síria, de origem libanesa. De tão boa essa comida, as pessoas brigam para onde ela começou. Na verdade, é uma comida muito antiga, a gente não sabe onde começou, de fato, mas o libanês faz na maneira deles, sírios faz na maneira um pouquinho diferente deles, os turcos fazem muito mais diferente do que a gente normalmente. Mas, de qualquer jeito, uma receita fácil para fazer, só que demora um pouquinho, e vocês vão gostar muito. Eu prometo vocês, quando vocês vão experimentar essa comida, vocês vão querer fazer sempre, com muita frequência. Normalmente a gente faz no dia que tem frio, porque vai ter iogurte quente, essas coisas, né, pra gente esquentar. Tá bom? Já vamos começar. Agora, para começar a falar sobre a comida que a gente vai fazer, tem que falar os ingredientes para vocês. Vamos começar com a carne, porque vamos cozinhar a carne sozinha. Aqui eu vou usar 350 gramas, 335 deu para mim, mas pode ser 300, 350, não tem problema não. De carne moída 2 vezes. No Brasil eu gostava muito de carne patinho, né? Que fica muito fofo quando você cozinhar essa carne, ou fritar, né? Não que fritar, vamos cozinhar com manteiga, cebola, alho e no final vamos colocar coentro para a gente faz o recheio. Isso vai ser nosso recheio. Depois a nossa massa vai ser 3 cubos de farinha, ou seja, 300 gramas de farinha, tipo Maltiuso, aquele mais conhecido, né, no Brasil. Vamos colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar para dar brilho para a nossa massa. Eu vou colocar 2 colheres de manteiga. Pode colocar 2 colheres de óleo, pode colocar 2 colheres de azeite. Aí cada pessoa que ele gosta mais, que ele prefere mais. É claro, água morna. Na verdade eu vou colocar porque aqui está calor hoje, então eu coloquei água mesma temperatura de ambiente, tá bom? A terceira etapa, quando a gente vai cozinhar com iogurte, vai ser a mesma coisa de chacria, mas vai ter uma diferença, mais ou menos a mesma coisa. Vamos ter 1,5 kg de iogurte, um ovo também, para deixar o iogurte muito macio, 2 colheres e meio de amido de milho para engrossar nosso iogurte. E a água, claro, vamos colocar também 1 cubo de água, 1 cubo e meio, dependendo do nosso iogurte. Aqui nosso iogurte ele não muito sólido, então eu vou colocar menos água. Quando ele é mais sólido, vocês colocam mais água, porque o amido de milho vai engrossar esse iogurte depois. No final a gente vai cozinhar arroz. Eu escolhi aqui arroz longo, que normalmente no mundo árabe a gente usa esse tipo de arroz longo. Esses nossos ingredientes que a gente vai usar. Vamos começar agora fazendo a massa, depois vamos fazer... A massa não precisa de fermento, eu esqueci de falar. E vamos começar também a fazer a carne, primeira coisa. Agora vamos começar a cozinhar a carne, primeira etapa que a gente vai fazer. Vamos começar primeiro, eu já liguei o fogão aqui, vou colocar a caçarola. E vamos colocar a manteiga, certo? Agora vamos começar a colocar a cebola, que nossa manteiga já derreteu. A gente vai colocar a cebola. Agora, quando a cebola vai ficar quase transparente, a gente vai colocar o alho, né? Quando a gente colocar o alho, a gente vai começar a sentir o cheiro rápido, não vai demorar tanto. Quando a gente começa a sentir o cheiro de alho, a gente já começa a colocar a carne. Eu não coloquei muita manteiga, parece para vocês que não coloquei muita manteiga, porque a carne, eu escolhi a carne com um pouquinho de gordura. É melhor do que a gente colocar manteiga, óleo, azeite para cozinhar a carne moída. É melhor que realmente a própria gordura cozinha ela. E vamos deixar ela até ficar quase pronto e já vamos voltar para mostrar para vocês como a gente vai colocar temperos, essas coisas. Então agora vamos fazer massa enquanto a gente está cozinhando a carne. Vamos fazer a massa. A massa é muito simples, como eu falei para vocês, 3 cubos de farinha de trigo, tipo A, ou 3 cubos, ou vocês podem considerar 300 gramas. Vamos colocar primeiro, vou colocar o açúcar e o sal, desculpa. Aí vou mexer junto. Eu vou usar a minha mão porque estou fazendo a comida para nós, para a nossa família. Então, eu não ia um restaurante para usar luvas.
né? Agora, depois que eu fiz assim, eu vou começar a colocar manteiga já, certo? Eu coloco manteiga, fazendo assim, até ela desaparece dentro da massa. E agora, depois que desapareceu a manteiga na farinha, eu vou colocar água aos poucos, né? Como sempre. E vamos começar fazendo a nossa massa. Assim, depois mais um pouquinho de água. E vamos continuar fazendo assim até ficar a nossa massa pronta. Não precisa de fermento nenhum. Aqui, eu esqueci de falar para vocês que esse tipo de massa não precisa de fermento para não crescer a massa dentro do iogurte. Então, quando chega nessa textura, a gente faz ela como bolinha assim. Olha, a gente toca nela, ela não gruda. A gente precisa dela um pouquinho seca, né? Aí tem que ser nessa textura mesmo. Ela não pode ficar mais mole, tem que ser nessa maneira. E vamos deixar ela descansar 30 minutos. Eu deixo normalmente 40 minutos, né? Eu prefiro colocar 40 minutos. A gente cobre ela para não secar mais, né? E vamos deixar ela mais ou menos 40 minutos. E já vamos começar a rechear quando a carne... E vamos esperar até a carne esfriar, porque a carne ainda não terminou de cozinhar. Então, a carne aqui, como vocês podem ver, ela quase está terminando de cozinhar. Aí, quando ela fica assim, a gente pega, coloca um pouquinho de pimenta de reino, né? Pode ser pimenta de reino, pode ser pimenta branca. Se tem páprica doce, pode colocar, né? Ou coloral, mas a gente não tem nem páprica doce nem coloral, por isso eu não vou colocar. Não faz muita falta, né? A gente vai colocar também um pouquinho de sal. Aqui o sal um pouquinho grosso, né? Porque ele é sal de, como eles falam, de rocha, ele é muito bom. A gente gosta bastante aqui. Aí vamos colocar o coentro. Mas a gente vai colocar só a metade. A outra metade vamos deixar para o final, quando a gente cozinha o iogurte. Aí quando a gente mexe a carne um pouquinho mais ou menos, tipo, deixa ela mais ou menos 2 minutos para cozinhar, para refogar, na verdade, o coentro junto com a carne, né, com o tempero. Aí já desliga e deixa ele esfriar, né? Quando fica frio, para a gente começar a rechear a massa, enquanto também a massa vai descansar 30 a 40 minutos. Agora vamos começar a fazer as bolinhas, né? Vamos fazer as bolinhas de x-pará, que eu não tenho muito espaço. Se tem espaço, por exemplo, um lugar maior, aí podemos fazer a massa inteira. Mas que não tenho muito espaço, eu vou dividir em 2, né? Aí eu vou começar a fazer uma, eu vou deixar a outra aqui, descansando ainda. Aí eu vou fazer nessa maneira. Aí eu começo a fazer com rolo, com a ajuda do rolo, até ficar mais fina possível. Vou continuar dessa maneira. Claro que tu vai precisar de muita farinha por enquanto. A gente faz assim. Então, depois que eu terminei, eu fiz os dois, né? Vai ficar a gente não deixa ele muito grosso, não muito fino, deixamos ela nessa maneira. Agora vocês podem fazer as bolinhas com qualquer coisa que vocês já têm. Por enquanto, a única coisa que eu achei legal, eu achei essa boca. Pode ser xícara, pode ser copo, pode ser... No Brasil eu usava muito a tampa das coisas de tempero. Aí faz assim, só. Aí vai ter as bolinhas, né? Eu vou terminar todas e já mostro para vocês como fica. Assim, né? A última está aqui. Aí depois só a gente tira, já vai sair certinho, né? Essa massa que a gente vai tirar, não vamos jogar fora. A gente vai amassar de novo e vamos colocar... Vamos tentar rechear também, vamos fazer mais bolinhas com ela. Então, pessoal, já fizemos as bolinhas aqui, já... Fazemos o formato, a carne já resfriada aqui. Eu coloquei 2 formas aqui com farinha, para quando rechear, guardar aqui até terminar tudo. Eu vou fazer para vocês também 2 ou 3 bolinhas, como vamos rechear, porque parece que é difícil rechear, muito difícil rechear, mas não é. Vamos colocar carne, de novo, certo? Aí depois a gente vai fazer assim, fechar. Tem que fechar certinho. Aí depois que fechar, vamos pegar ponta com ponta, nessa maneira. Vai parecer um chapéu, né? Vocês podem pegar o dedo aqui como referência, aí vai parecer um chapéu. Por isso o nome dela é x-parak, né? Como uma palavra turca parece, né? Porque ele parece um chapéu. Aí também mais uma, para mostrar para vocês certinho. Aí vamos rechear a carne.
Aí vamos fechar. De novo, vocês podem pegar o dedo assim, vocês colocam o dedo assim. Não, não vai dar não. Esse dedo mesmo, vocês vão pegar esse dedo assim e faz nessa maneira que vai sair certinho com vocês, como chapéu. Mas eu prefiro não fazer assim para não ter furo no meio, né? Aí vamos mais uma vez. Mais uma, depois eu vou terminar tudo e voltamos para cozinhar tudo junto. Certo? Aí é cozinhar com iogurte, já colocando o iogurte, tudo certinho. Aqui, eu prefiro nessa maneira, olha, tá fechadinho, 100%, vai parecer chapéu. E vamos colocar aqui, guardar aqui até a gente termina todos. Então, depois que eu terminei de rechear as bolinhas, eu vou colocar assim, nessa maneira. Eu vou guardar, é claro que tem que colocar paninho por cima para não secar. Depois vai quebrar como a gente dentro do iogurte. Agora, para fazer o iogurte é a mesma coisa do chacria, mas vocês vão falar assim, 1,5 kg de iogurte, aí você vai colocar 2,5 colheres de amido de milho só. Aí quando tinha o chacria, 700 gramas você colocou o mesmo tamanho de amido de milho. É verdade, mas porque aqui vai ter massa, né? Então a massa também vai engrossar um pouquinho, mais o iogurte. Aí vamos colocar água, nessa maneira. Certo? E vamos colocar também o ovo. Claro, vocês podem mexer com com colher, com essas coisas, mas que já temos um mixer aqui, então vamos mexer com o mixer que é mais fácil também para fazer. Rapidinho. Depois que a gente terminou de mexer aqui, eu vou colocar na bineira, antes que eu colocar na panela, porque eu não quero que fique com as bolinhas, o iogurte fica com as bolinhas, então vamos tentar tirar as bolinhas dele, nessa maneira, aí fica sem bolinhas, e vamos colocar ele no fogo alto. Agora vamos cozinhar o arroz, eu já coloquei azeite aqui, pode colocar óleo, claro, pode colocar manteiga se vocês querem. O arroz eu já também coloquei ele dentro da água por 1 hora, água quente, eu coloco com água fervendo mesmo, para ficar mais solto possível, né? Aí, dependendo também do tipo de arroz. Mas nessa maneira, quando a gente deixa ele 1 hora mais ou menos, com água fervendo, aí ele vai ficar mais solto quando cozinhar, né? Aí por isso a gente pode usar azeite. Dessa maneira, normalmente eu coloco também um pouquinho de sal. Aqui, como a gente falou, sal grosso um pouquinho. A gente vai colocar um pouquinho do sal. E vamos colocar pimenta branca também. Seria boa. O árabe não tem costume de colocar alho ou cebola. Ele só coloca pimenta branca, pimenta de reino, colorau às vezes e sal. E às vezes a gente coloca aquele macarrão pequeno que a gente chama no mundo árabe sha'iri. Agora falta só colocar água e vai cozinhar. Enquanto cozinhar, eu já vou ligar aqui embaixo do iogurte. Aí, como falei para vocês, aqui tem a boca elétrica. Eu vou colocar ela mais alta, porque aqui é mais alta possível. E quando a gente vai ligar o fogo para o iogurte, a gente tem que mexer o tempo todo, para ele não estragar. Então a gente tem que mexer até ele começar a ferver. Quando ele começar a ferver, vamos colocar as bolinhas. Então tem que ficar mexendo o tempo todo até ele começar a ferver. Ele está começando a ferver já, começou a ferver. Aí quando ele fica nessa etapa, ele começou a ferver, a gente vai tirar ele do fogo, né? Olha, como a gente vai saber que ele deu certo? Só faz assim na colher, se dá nessa maneira, então tá pronto para a gente colocar o x-parak dentro. A gente vai pegar o x-parak, vamos colocar um por um, né? E vamos tentar colocar cada um em um lugar diferente, para eles não se tocam, aí grudam um no outro. Aí fica nessa maneira. Agora, quando vai ter muitos x-parak já dentro do iogurte, cada vez que a gente colocar algumas, a gente faz só esse movimento, né, para deixar eles ficar com iogurte por cima e por baixo, por todos os lados, né, para não grudar no outro.
Então, eu já coloco assim, sem, porque tem pessoas, quando eles fazem o x-parac, eles fazem as bolinhas, eles colocam no forno por 15 minutos, 20 minutos, né, para ser crocante um pouquinho. Normalmente quem faz isso os restaurantes, porque eles não têm tempo para fazer as coisas frescas o tempo todo. É por isso que quando vocês comem o x-parac no restaurante, ele vai ficar muito diferente do que vocês comem em casa, né? Eu não faço assim não, porque eu gosto de sentir o iogurte dentro do x-parac. Porque quando a gente coloca no forno, a gente vai fazer bloqueio de acesso do iogurte. Aí então a massa vai fechar, a gente não vai conseguir sentir o gosto do iogurte dentro da massa, né? Aí vai ficar só por fora. Aí eu prefiro nessa maneira. Falta só poucas para colocar, já vou colocar todas. Eu já abaixei o fogo. Eu vamos colocar no fogo baixo por mais ou menos 15 minutos. Cada 2, 3 minutos a gente vai mexer um pouquinho, só fazer esse movimento, né? Só fazer esse movimento para não deixar queimar. Só isso, o iogurte, né? No caso, a gente vai deixar assim. Já coloquei todas. E vamos colocar no fogão de novo, no fogão de novo, na boca do fogão. E deixamos assim por 15 minutos mais ou menos, de vez em quando a gente vai mexer. Agora a gente tem essa etapa que a gente vai fazer, né? A gente vai esquentar o manteiga, né? E vamos colocar os 3 dentes de alho, ou 4 ao gosto, na verdade. Vocês podem colocar quanto puder, quanto quiser, né? Quando vocês gostam mais de alho, coloca mais. Quando gosta menos, aí coloca menos. Aí vamos colocar também o resto do coentro. Quando eu falei para vocês, no final a gente vamos usar eles para iogurte, né? Enquanto isso, eu vou colocar sal para para o x-parac aqui. Eu vou colocar o sal, né? Aí quando fica assim, vamos colocar o coentro. Nossa. Vamos colocar o coentro. Só refogando rapidinho. Aí só assim. Pessoal, tem pessoas que colocam só no finalzinho para decoração. Mas se a gente colocar dentro do iogurte já, ele vai dar gosto diferente. Eu prefiro que tenha gosto melhor do que tenha decoração melhor. Então fica dessa maneira muito melhor. Até vocês vão sentir a diferença de gosto quando vocês vão fazer nessa maneira. Aí depois a gente vai mexer aqui, rapidinho. E como eu falei para vocês, se vocês não vão querer colocar manteiga, aí vocês podem colocar o pimenta branca como a gente colocou no chacri. Mas se vocês vão colocar manteiga, melhor que não colocar nenhum tipo de tempero, só sal. E a manteiga e coentro, aí já é suficiente alho. A gente vai deixar ela, como eu falei para vocês, terminar a cozinhar. Cada 2, 3 minutos a gente faz um movimento rapidinho assim, para não deixar o iogurte grudar na panela, só isso. Então, pessoal, depois que a gente terminou, tá aqui, tudo certinho. Eu já vou colocar no prato que a gente vai colocar na mesa, né? Aí vai ser nessa maneira, assim. Olha como o x-parac aí virou um chapéu grande até. Agora, eu vou também colocar uma coisa que não falei para vocês, mas eu fritei amendoim, que a gente pode colocar o amendoim por cima. Tipo, vocês podem colocar ao gosto, né? Aí eu fritei o amendoim, tem pessoas que fritam amêndoas, tem pessoas que fritam caju, dependendo de cada pessoa ao gosto dele. Agora, pessoal, falta só experimentar para vocês, então eu vou pegar o arroz, um pouquinho de arroz, não vou colocar muito, um pouquinho de arroz. Aí também vou pegar um pouquinho do x-parac, com amendoim. Eu gosto muito do iogurte também, eu gosto de molhar o iogurte, o arroz de iogurte também. Eu vou pegar assim. Olha como fica o chapéu, gente. Aí por isso o nome dele é x-parac, parece com chapéu do policial, né? Aí por isso o nome dele é x-parac. Aqui fica nessa maneira. Que eu fiz as bolinhas um pouquinho grandes, aí vou quebrar no meio. Aí vamos experimentar. Bismillah. É muito boa, gente. É muito boa, como sempre, né? Eu já tenho o costume de fazer essa comida porque eu gosto muito. Sempre eu faço. Quando começa a esfriar um pouquinho, eu já começo a fazer essa comida. Espero que vocês gostaram dessa receita. Se vocês gostaram, por favor, escreve para mim sua opinião. Se vocês conhecem uma comida árabe que vocês queriam saber a receita dela. Porque, como eu falei para vocês, a comida árabe mais famosa no Brasil
seria shawarma, falafel, kibe, coisas de restaurante, esfirra, né? Essas comidas são comida de casa mesmo, eles não são comida que a gente vende nos restaurantes normalmente, né, no Brasil. No mundo árabe até tem restaurantes que faz comida caseira, mas no Brasil eu nunca encontrei um restaurante especialista nisso. Aí qualquer receita vocês gostariam de saber, é só me falar para a gente tentar fazer, tá bom? Até no vídeo que vem.